Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o diácono Gilmar. Vamos aplaudir ao Senhor para este momento. Pai do Senhor, meus irmãos, uma alegria muito grande mais uma vez poder estarmos aqui juntos para falarmos e meditarmos um pouco acerca da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, uma breve palavra para nossa reflexão, mas que de extrema importância para a nossa caminhada. Mateus capítulo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. O título é bem assim: o maior no reino dos céus. E o primeiro versículo do capítulo 18 vai dizer: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Veja que nós estamos falando aqui e aprendendo com os discípulos de Jesus. Não era qualquer pessoa, era um homem simples, porém chamado pelo próprio Cristo. Viviam e já tinham vivido e iriam viver algumas coisas ainda extraordinárias com o Mestre. Caminhava lado a lado com ele, face a face. Tinha o privilégio e o prazer de poder, de repente, dar um abraço em Jesus, pedir um conselho, desabafar, chorar aos pés dele.
E veja que a palavra começa falando que depois, naquela mesma hora, um pouco antes dessa passagem, Jesus tinha acabado de, se nós voltarmos um pouco, ele tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. Nós vamos detalhar. Ele acabou de fazer um milagre extraordinário para pagar um tributo, sendo que ele nem precisava, porque lá atrás, uma das promessas de Saul para quem derrotasse o gigante era que ficaria isento de pagar os impostos. Ele e sua descendência, Jesus, era da descendência de Davi, então estava livre pela própria lei, vamos dizer assim, mas mesmo assim fez questão de cumprir aquilo, talvez com a intenção de que ninguém olhasse e falasse: ah, porque é Jesus, ele tem privilégios, mas ele faz questão de ir lá e pagar. Ele faz um milagre extraordinário que não é um assunto para o momento, apesar de ser muito importante. E veja que os discípulos eles vão chegar e vão fazer uma pergunta no mínimo curiosa: quem é o maior no reino dos céus? Eu volto a dizer, não era qualquer homem, eram os discípulos de Jesus, eram os alunos de Jesus, do Mestre. E veja a preocupação que eles estão. E dá a entender, nós lemos aqui, que eles chegam afoitos, entusiasmados, e perguntam: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? A preocupação desses homens, irmãos, é no mínimo curiosa, porque eles tinham o privilégio, o prazer de estar face a face com Jesus, e estavam querendo saber quem ia ser o maior lá no reino dos céus. Será que esses homens não perceberam que o único que reina, que é Senhor sobre, é nome sobre todo nome, era o próprio Jesus? Mas como se entre eles houvesse uma disputa de: não, acho que vai ser Pedro, porque foi o mais despontado, mais atrevido no bom sentido, de sempre estar à frente, de encarar as mesmas coisas, viver algumas coisas que os outros discípulos não puderam viver. Talvez pode ter sido João, pode ser que vai ser João, porque é um amigo mais próximo, inclina e está ali sempre colado com Jesus. Mas o Senhor em momento nenhum se preocupou em ensinar isso a eles, sobre autoridade, sobre quem ia ser maior no reino dos céus. Pelo contrário, a mensagem de Jesus era uma: arrependei-vos. Era ensinamento para que eles conseguissem chegar lá. E meus irmãos, não é diferente nos nossos dias hoje. Tem muitas pessoas que talvez está deslumbrando a melhor casa no reino dos céus, a rua mais bonita, ou mais próxima do trono, só que se esquece de que para chegar lá nós temos um caminho, e esse caminho não é escondido de ninguém. O Senhor já nos ensinou e nos ensina cada dia, através de sua palavra, a trilhar este caminho, o caminho reto, o caminho santo, que Ele mesmo preparou para nós. Só que muitas das vezes as pessoas estão aqui vivendo desordenadamente, de qualquer modo, pensando como que vai ser lá, quando na verdade nós precisaríamos estar a todo instante: Senhor, tem misericórdia, me ajuda na caminhada. Não é fácil, que não é fácil, de verdade não é fácil, meus irmãos, porque quando nós falamos de seguir Jesus, tem algumas implicações, e uma das principais é que eu tenho que negar a mim mesmo, e isso é muito difícil, porque eu vou ter que deixar de lado o meu orgulho. Muitas das vezes eu vou ter que deixar de lado as minhas vontades, meus querer, aquilo que eu queria tanto fazer, ou que eu gosto muito de fazer, porque se eu fizer de acordo com o que eu quero, eu vou desviar do caminho que Ele já traçou para nós caminharmos. Então veja que esses homens estão preocupados com quem vai ser o maior, e é tão maravilhoso que Jesus vai e chama uma criança. O certo estava ali no lugar ensinando, como muitas das vezes, sempre ensinando a palavra, sempre mostrando o caminho, para que ninguém, tanto que vai falar para os pais para ensinar o menino, as crianças, no caminho, para quando crescesse não se desviassem dele. Sempre ele está orientando, sempre ele estava ensinando, aconselhando.
operando, e ele chama a criança e fala: se na verdade não se converteres, veja que se ele fala se não se converteres, os discípulos nem convertidos eram ainda. E hoje em dia, meus irmãos, é triste dizer, mas quantas vezes nós vemos pessoas na mídia, às vezes até mesmo pessoalmente, batendo no peito e querer de alguma forma expressar que é muito crente, que tem uma intimidade muito grande com Deus, e os próprios discípulos nem convertidos eram, pastor. Como pode isso? Será que nós hoje que não vemos com nossos olhos Jesus, sentimos, sabemos, cremos, mas não vemos com nossos próprios olhos, não temos a oportunidade de estar pertinho dele, de dar um abraço, de pedir um conselho, literalmente do lado dele? Somos mais crentes do que esses homens que estavam do lado dele, face a face, e eles ainda não eram convertidos. E muitas das vezes nós paramos para estudar, muitas das vezes esses homens foram meros religiosos. Esse é um exemplo muito claro. Eles tinham toda a felicidade do mundo de estar ali com o mestre aprendendo, para quando ele fosse, eles não iam ficar só, mas o dia que ele voltasse, eles também têm uma morada para todo sempre com Jesus. Mas eles querendo saber quem era o maior. E Jesus chama aquela criança e fala assim: não foi igual criança. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Eles estão preocupados com algo de outra natureza, e Jesus mostra algo prático, a criança. Aqui muitos, talvez, acho que todos são pais já, e eu posso falar, meus estão pequenininhos ainda, às vezes você brinca com um, chama atenção, às vezes tem que dar um peteleco, dar um arrochozinho, que senão eles não vão. Daqui a pouquinho, às vezes aquele calor do momento ali de uma raiva, nem passou ainda, eles já estão beijando a gente, falando que amam. Será porque Jesus só tem que ser igual criança? Hoje em dia, meus irmãos, se você triscar em alguém, acabou. Se eu triscar no pastor Sal, vou usar um exemplo aqui, acabou nossa amizade. Um olha mais para o outro, fecha o tempo. As pessoas usam essa expressão: fechou o tempo, acabou a amizade, acabou com tudo. Aí daí a pouco, eu e ele distanciamos do caminho da situação. Daqui a pouco Jesus volta, e nem para lá a gente vai morar com ele. De que adianta a gente ficar aqui preocupado se minha mansão, se minha casa, não sei como é que vai ser melhor que a do irmão, vai ser mais próxima do trono? Não, a calçada da minha vai ser do ouro. Que adianta? Eu, meus irmãos, estou aqui a cada dia pedindo misericórdia. Senhor, me ajuda a chegar lá. Nós estamos como se fosse uma corrida, literalmente uma caminhada, uma corrida. E nós temos um alvo, nós temos uma linha de chegada. Essa linha de chegada é o céu, a eternidade com Cristo. E por tudo que já se cumpriu, é como se nós já avistássemos uma linha de chegada logo lá na frente. E de que adianta eu ter percorrido às vezes anos e anos da minha vida, abdicando da minha vontade, abdicando daquilo que eu queria fazer e não podia, senão eu me distanciar do mestre, e chegar tão perto, vendo a linha de chegada, sabendo que já está tão próximo, e ficar no caminho, pastor? O que adiantaria? Não era melhor de repente eu estar mais preocupado em agradar a Deus? Eu não posso estar tão preocupado se eu estou agradando o Marivaldo, que é meu amigo aqui nessa terra, que é meu irmão, e não tão preocupado se eu estou fazendo a vontade de Cristo. Isso que eu vou falar aqui não é uma desculpa para a gente sair fazendo inimizade com ninguém, não, mas é melhor você indispor com o seu irmão aqui na terra do que você se distanciar ou quebrar um preceito de Cristo. Porque, meus irmãos, hoje as coisas estão tão difíceis que só de você querer ser diferente, entender que você é escolhido, você é diferente, foi pago um preço muito alto de um sangue de Jesus inocente pela sua vida. Só isso as pessoas já olham o fanático ali, todo dia dentro da igreja.
Só de você querer ser separado, você querer servir a Cristo de verdade, as pessoas já olham e te discriminam. Por isso Jesus fala, tem que ser igual criança. Porque se Jesus precisar, e muitas das vezes a palavra dele vai nos confrontar, vai nos colocar no verdadeiro lugar, que é o lugar do homem, que é de pecador, de falho, de necessitado. Tem gente que não vai aceitar, não. Esse irmão está jogando indireta para mim, mas não é. É a palavra. Ela confronta. Ela vai de encontro àquela feridinha que ninguém está vendo, mas você sabe que existe. É como se fosse um dedo que fosse lá e cutucasse aquela ferida. Vai doer, vai arder, vai apertar. Mas ela também vai nos moldar. Ela também vai nos endireitar a cada dia. E meus irmãos, eu sempre procuro falar onde eu tenho oportunidade, até mesmo em casa, com os filhos, com a esposa. A correção do mundo é só para te matar. Só para te matar. Não tem finalidade nenhuma a não ser te matar, te humilhar, te colocar para baixo de... Agora de Cristo não, ela pode doer, ela pode apertar, pastor, mas ela tem um intuito. Meu filho, sai do caminho, não, volta aqui, você desviou um pouquinho, mas não é aqui não, é aqui, ó. Aqui você vai chegar lá. É com amor, meus irmãos. Pensa bem, Deus um dia enviou Jesus, seu único filho. Talvez se ele tivesse centenas de milhares, ainda assim seria um amor muito grande, mas ele só tinha um único filho inocente. Ele procurou que na terra não tinha um, e alguém tinha que pagar pelo pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Mas o inocente logo ali do lado dele, Jesus de Nazaré, ele envia, e ele vem e morre por você e por mim, meus irmãos. Como eu disse, é uma palavra simples, pequena, mas que falou no meu coração, e tenho certeza que está falando nos nossos corações. Lembra que nós temos que ser igual criança. Não é o Gilmar que está falando, é a palavra. Quem falou foi o próprio Jesus. Se não formos igual crianças, não entraremos. Você não precisa ser um pastor, apesar de ser uma bênção quem tem que ser amado. Você não precisa ser um diácono. Você não precisa de ter uma função muito importante na igreja, de ter uma cadeira em determinado lugar. Não precisa disso. Jesus não falou isso, não que seja errado, mas ele não falou. Você não precisa de ter uma condição financeira muito elevada, não. Você precisa de ser igual a criança. E se nós somos olhar como são as crianças, nós vamos se entendendo a cada dia. Não guarda rancor, não fica com raiva. Ele acaba de dar um grito com você aqui, que ele também ficou nervoso, aí daqui a pouquinho ele vem, te abraça, te beija, fala que ama, pula no colo, brinca, como se nada tivesse acontecido. O homem é mau, meus irmãos. Nós somos maus, eu coloco no meio. Qualquer coisinha a gente já quer partir para cima, a gente já quer brigar, a gente já quer discutir. Quando era muito mais fácil a gente seguir a palavra, que ó, te ofendeu? O senhor está vendo todas as coisas. Te humilhou? Não vou deixar isso barato não, vou partir para cima, vou pagar com a mesma. Não, vamos voltar para a palavra, porque o caminho está aqui, meus irmãos. Não é o Gilmar que está mostrando o caminho, é a palavra. Eu só sou um porta-voz, só isso, mais nada. O caminho já está estabelecido, Jesus já deixou o caminho para nós. Vamos trilhar esse caminho, vamos chegar naquele dia e ter o nosso nome chamado pelo próprio Senhor Jesus. Vai ter valido a pena tudo que nós passamos aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chegar naquele dia e ouvir meu nome chamado. Não importa se eu vou estar colado no trono. Eu imagino aqui uma cidade muito maravilhosa, muito linda. Não importa se eu vou estar, e o trono, vamos botar que o trono vai ser aqui. Não importa se minha casa vai ser aqui no Pastor Salvo, se vai ser lá no Ormanda, lá em Vitória, não importa. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero ter meu nome chamado. Porque se não for chamado, nada vai ter adiantado. O Gilmarzinho está aqui, está tentando, está lutando. Não é lutando de pagar preço, não, porque o preço já foi pago. Foi o sangue do inocente Jesus. Mas é lutando, quando eu falo lutando, é lutar contra minhas próprias vontades, contra mim mesmo. Que a luta não é contra outra coisa, é contra a natureza pecaminosa do homem.
Nós temos muita facilidade de fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é o errado. Agora, o correto é difícil, porque mais uma vez nós vamos ter que, não, isso aqui eu não posso fazer. Às vezes eu quero fazer, não posso, mas eu tenho um vício de determinada coisa. Qual o problema? Jesus falou que você tinha que ser liberto de tudo? Não, mas quando você conheceu o Evangelho, ele começou a transformar. Eu tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho aquele, mas hoje eu não consigo mais fazer, porque essa vida não dá mais para mim. Porque um dia Jesus já me libertou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que nessa manhã nós possamos ter um coração de criança, um coração de um menininho daquele que está brincando. Parece que nada dá errado para ele. A gente até brinca, não tem boleto vencendo, não tem ligação, não cobrando, não tem nada disso. Olha que beleza, que saudade dessa época. Essa é a verdade. Parece uma coisa assim, mas é a verdade. Estão ali brincando tranquilo. Não é à toa que vai dizer a palavra que o reino já é deles. Meus irmãos, e sejamos igual crianças. Se nós não somos até agora, que a partir de hoje nós começamos a pedir: Senhor, dê um coração de criança, puro, sincero, que não guarda rancor, não guarda mágoa, não tem inveja de ninguém, divide. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. Bom dia, queridos. Coloque diante dos seus pés, por gentileza. Que nós possamos sair nesta manhã com esse entendimento. Quando eu procuro ser o maior, eu estou procurando competição. Mas Jesus vira para eles: não é competição no reino, é ser como criança, é ter um coração puro. Que nós possamos ter um coração puro diante de tantas adversidades que acontecem no dia a dia, onde o homem vai de mal a pior, mas que possamos voltar os nossos corações como uma criança está aos pés do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos dar graças ao Senhor por mais essa terça-feira que o Senhor nos concede, ó Pai, no amanhecer de mais um dia, estarmos reunidos com nossos irmãos, buscando, glorificando, exaltando o teu santo nome, ó Pai. Te louvamos pela tua palavra que nesta manhã veio confortar, veio alegrar, veio direcionar nossas vidas, que, Senhor, mais importante do que ser maior ou menor é estar no reino, Senhor. Às vezes nós estamos preocupando em quem é o maior, quem é o melhor, quem faz mais, mas na verdade o melhor de tudo é estar no teu reino, Senhor. Nos ensina, nos instrui a cada dia a entender os seus projetos, aquilo que o Senhor tem para nós. Repreenda a nossa vida, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Retira nossa vida, nossas mazelas, nossos pecados, Senhor, aqueles sentimentos orgulhosos que às vezes pensamos que é o certo, mas que nos estão tirando do caminho do Senhor. Nos instrui a cada como se viver melhor, e como criança, que possamos ser totalmente dependentes do Senhor, para vestir, para se alimentar, para andar, para tudo, porque criança é totalmente dependente dos pais, e nós como os filhos estamos aqui declarando ao Pai que somos totalmente dependentes do Senhor para tudo e para todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Glorifica, ó Deus, o teu nome nas nossas vidas, continua abençoando a cada um de nós, Senhor, a cada colaborador dessa empresa, a cada venda que existe ser feita, que cada vida que entrar nesse lugar, não simplesmente seja ser mais uma venda, não seja simplesmente, ó Pai, alcançar mais um benefício próprio, um carro melhor, mas que sim possa sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, porque melhor do que ter um carro melhor, do que ter uma posição melhor, é ter a presença de Deus nas nossas vidas, Senhor. Glorifica o teu nome, seja conosco, nos ajuda, ó Pai, e leva nossas vidas e retorna nosso lar debaixo das tuas santas e maravilhosas mãos. E assim nós oramos, bendizendo o teu nome, suplicamos ao Senhor, bendizendo em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. Nossa reunião está encerrada. Louvado seja o nome do Senhor. Salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.